que aconteceu. Eu olhando para aquele homem, lá estava ele sentado, bem trajado, e eu disse para minha esposa assim: olha, eu conheço aquele homem. Eu disse: mas como que tu conhece? Se a gente chegou aqui ontem. E eu fiquei me lembrando, e aquele homem, eu havia conhecido ele alguns dias atrás no Senado Federal em Brasília. Ele estava sentado na antessala de determinado setor do Senado, esperando para ser atendido. E ele me disse então que ele trabalhou na Sharp em Brasília, eu trabalhei na Sharp em Maceió, e nós ficamos trocando algumas ideias ali. Nada a respeito de religião, nada a respeito de Deus, não falamos nada espiritual, só material. E eu olhei, e eu estava naquele momento em uma igreja cuja aquele homem que havia falado comigo era o pastor daquela igreja onde eu estava. Vocês vão olhando como Deus, Ele vai levando o homem pelo caminho que Ele quer. Eu costumo dizer, com muita segurança no que falo, que o mundo costuma dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, mas é uma grande mentira. Deus escreve certo por linhas certas. Aleluia! E ali a minha esposa aguardando que fizesse o convite. E quando fizeram o convite, eu lembro que ela não levantou uma mão só, ela levantou as duas. E ela veio para aceitar a Jesus. E eu não sabia o que estava acontecendo naquele momento. Hoje eu sei o que aconteceu. Naquele momento eu não sabia. Mas quando eu me dei por conta, alguma coisa me arrancou daquele banco onde eu estava. E quando eu me dei por conta, eu estava com o joelho no chão, na frente do púlpito, chorando que nem criança pequena. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu estava naquele momento me entregando para Jesus. E eu lembro que o pastor daquela igreja, ele botou os irmãos para fazer uma oração especial. E ele disse assim: queridos irmãos, vamos fazer uma oração especial, porque o Senhor Deus está me mostrando que nesta noite está começando uma grande obra. Aleluia! Ali começou a nossa vida espiritual. Eu quero dizer que aonde existisse alguma coisa, o irmão Euclides estava lá. Se era trabalho de oração, o irmão Euclides estava lá. Se era trabalho nos lares, o irmão Euclides estava lá. Se era jejum, era vigília, o irmão Euclides estava lá. O irmão Euclides estava em tudo. Era uma bênção. E o Senhor usava seus vasos da igreja e dizia assim para mim: meu servo, te prepara, pois eu preciso de ti na minha obra. E eu para o pastor, eu dizia: pastor, que ele era muito meu amigo, eu dizia: pastor, como é que eu faço para me preparar? Ele dizia: primeiro tu tem que fazer o seminário. Eu disse: mas pastor, eu não tenho histórico escolar, como é que eu vou fazer o seminário? Ele disse: mas eu te conheço, eu sei que tu lê e escreve muito bem, então vamos que eu te levo lá. Na época era o pastor Eliseu Menezes, que o Brasil inteiro conhece, que hoje é o atual pastor presidente na Ilha do Governador, e ele era o diretor do CEPEB, o Seminário Pentecostal de Brasília. E lá então ingressei para fazer o seminário, e ali eu comecei então cumprir o que diz a Bíblia: crescei na graça e no conhecimento. Comecei a conhecer a palavra de Deus. E olha, queridos irmãos, tudo o que eu fazia se transformava em bênção. Aonde eu colocava minhas mãos nos negócios se transformava em dinheiro. Eu quero dizer para os irmãos que 6 meses eu trabalhei naquela firma. Comecei como empregado, 6 meses depois eu era o gerente geral daquela firma. E digo mais, eu estava com a minha casa toda mobiliada, mobília de primeiríssima qualidade, e com um carro encostado na garagem. Tudo o que eu encostava se transformava em bênção. Eu não tinha uma luta, nenhuma sequer. Sabe o que eu pensava daqueles irmãozinhos que chegam para o pastor e dizem: pastor, eu estou atravessando uma luta tão grande, pastor. Oh, lá em casa está uma tribulação tão grande, lá em casa está faltando isso, falta aquilo, o marido briga comigo, eu não tenho sossego na minha casa, o diabo está me perseguindo. Sabe o que eu pensava dessas pessoas? Eu não falava nada não, eu pensava assim: eles estão em pecado. Eu não, eu estou bem com Deus.
Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, até seminarista eu sou, eu estou em todos os trabalhos da igreja, eu prego na rua, eu faço, eu aconteço, eu estou bem com Deus. Agora esses aí, eles estão em pecado. Eu pensava assim. Quando veio a primeira luta que veio para o irmão Euclides não tinha nenhuma raiz espiritual. E quando veio o primeiro vento, derrubou ele lá de cima. E sabe aonde o irmão Euclides foi cair? No mesmo lugar onde estava antes de aceitar a Jesus. O irmão Euclides foi cair novamente nas drogas. O irmão Euclides caiu novamente no mundo, no submundo. E lá estava ele com seu estado muito pior do que o primeiro antes de conhecer a Jesus. E as pessoas me diziam: volta para Jesus. Eu dizia: eu não volto, eu não quero mais Jesus. Eu fiquei com raiva, eu fiquei com ódio de Jesus. Eu não queria mais Ele de maneira nenhuma. E assim a minha vida foi decaindo. Eu fui perdendo tudo, eu fui perdendo os móveis, eu perdi carro, eu perdi dinheiro, eu perdi prestígio, eu perdi cheque especial de banco, cartão de crédito, eu perdi tudo que eu tinha. Quando não faltava perder mais nada, só tinha um carro agora. Eu vendi aquele carro e fui cair no mesmo lugar que eu estava antes, lá em Maceió, no estado de Alagoas de novo. Ali foi a minha ruína total. Ali eu desci mais baixo do que qualquer homem pode descer. E quando eu pensava que não faltava mais nada para perder, certa vez eu me olho diante de um espelho e eu vi manchas no meu rosto. Eu pensando que tivesse intoxicado por alguma coisa que comi, eu fui ao médico e o médico não descobriu nada, mas as manchas começaram a aumentar pelo corpo todo. E eu fui então um especialista, e depois de um exame minucioso, foi constatado então, quando eu cheguei na frente do médico, ele disse: olha rapaz, tu precisa ser forte, porque o que tu tem não é fácil. Eu disse: mas dá para curar, doutor? Ele disse: infelizmente não, você está com câncer no sangue. Você pode imaginar o que eu senti naquele momento? Eu acho que não. Por mais que você possa tentar imaginar, o máximo que você vai conseguir é sentir pena, mas saber o que é aquilo, só a pessoa que está passando por aquele problema, é saber que a tua vida está condenada, que você não tem chance de vida mais, que ela começa a escapar pelo meio dos teus dedos e tu não consegue segurá-la mais. Foi naquela situação que eu me senti naquele momento, com 29 anos de idade. O mundo desabava sobre a minha cabeça para terminar de me enterrar. Mas a minha maior dor não era morrer, aleluia, mas era saber que eu ia para o inferno, porque eu era conhecedor da palavra e eu estava desviado, e eu sabia que eu ia para o inferno depois da minha morte. Eu disse para vocês antes, no começo desse trabalho, que já dei esse testemunho mais de 350 vezes, mas toda vez que eu dou eu me emociono, porque eu sei o que aconteceu comigo, está vivo dentro de mim ainda, como se tivesse sido ontem. Eu queria voltar para Jesus. Quando eu passava na frente de uma igreja, as lágrimas desciam dos meus olhos e eu dizia: Senhor, me traga de volta para a tua casa. Eu preciso de um milagre, Jesus. Eu não consigo ir com as minhas pernas. Me pega, me coloca lá dentro como tu fez a primeira vez. Mas não acontecia o milagre. Hoje eu sei como são fortes e duras as correntes que acorrentam um desviado. Eu conheço o poder dessas correntes e eu sei quanto elas são duras. O homem, por mais força que ele tenha, ele não consegue quebrá-las. Ele não consegue quebrá-las. Aleluia.
4 anos eu lutei contra essa enfermidade maligna. O médico me deu apenas 2 de vida, mas eu lutei 4 contra essa doença. Eu cheguei a pesar 50 quilos. O meu corpo estava apodrecendo. Eu não calçava mais. As minhas mãos corria pus do meu corpo. Estava apodrecendo em cima de uma cama. Eu lembro, meu filho está aqui junto comigo, ele lembra muito bem, eu tenho certeza. Quantas vezes à mesa, sentado para comer, eu não tinha força para erguer um garfo e ele caía na metade do caminho. Eles choravam e eu chorava também. E chegou uma determinada época que saiu um caroço muito grande na minha barriga e outro nas costas. Aquilo doía tanto. Eu tomava analgésico de meia hora para suportar as dores e já não aguentava mais. Eu cheguei a dizer para a minha companheira que ela me arrumasse um revólver, porque eu queria tirar a minha vida. Um homem que chegava numa situação daquela não merecia estar vivo, precisava morrer. Mas certa vez, uma certa noite, eu estou apenas aguardando a morte, quando eu ouvi uma voz. Eu não lembro se eu estava dormindo ou estava acordado, eu não sei, mas eu sei que a voz estava nítida, e aquela voz disse assim para mim: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi somente isso que eu ouvi: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a noite se passou, e eu fui no outro dia pela manhã. Ao acordar, eu lembro que para chegar ao banheiro demorava uns 20 minutos, pois eu ia me arrastando como um animal pelo chão. Mas no outro dia, quando acordo, eu levantei e fiquei em pé. Eu não senti dores. Eu coloquei a mão na minha barriga e aquele caroço não existia mais. Eu coloquei as mãos nas minhas costas, o caroço não estava mais. E eu chegando no banheiro, eu dei um grito e chamei a minha companheira. E quando ela chegou, ela deu outro grito também, pois a minha pele, que estava podre, estava virada num monstro. E naquele momento eu estava tão limpa como você está vendo agora. Havia acontecido um milagre, mas eu ainda não acreditava naquele milagre. Por isso, amada igreja, eu procurei um médico tempos depois, um cancerologista no estado do Espírito Santo, em Vitória, aonde eu já estava por não querer morrer em Maceió, para que as pessoas que me conhecessem não vissem a minha morte. E lá em Vitória procurei Dr. Carlos Clay, cancerologista, professor da universidade. E chegando lá, ele olhou e disse: rapaz, você não tem nada. E eu disse: eu tenho, doutor, eu tenho um câncer, e está aqui toda papelada, os remédios que eu tomo, eu tenho um câncer sim. E ele disse: é mesmo, eu também tenho. Eu disse: doutor, isso é verdade, doutor, eu não estou aqui brincando com o senhor. Ele disse: então vamos fazer um exame. Fez um exame, foi 5 tipos de exame diferentes de sangue que fizeram em mim. Quando trouxe o resultado, o médico olhou e disse assim: eu não disse, nem anemia tem no teu sangue, o teu sangue é limpo, o teu sangue é puro, o teu sangue é novo, não tem nada nele. Aleluia, aleluia, o milagre estava constatado. Aleluia. E alguém então dizia para mim assim agora: Euclides, volta para Jesus. Olha, Deus fez um milagre maravilhoso na tua vida. Ele te curou do câncer, tu estava condenado à morte e hoje tu está vivo. Volta para Jesus, Euclides. E eu dizia: não, eu não volto. Se ele me curou, foi porque ele quis. Eu não pedi nada. E eu não volto para Jesus. E eu continuei a minha vida. Só que a minha vida não fazia sentido. Eu estava bem fisicamente. 40 dias depois que eu fui curado de 50 quilos, eu passei para 82 quilos. Eu estava bem fisicamente.
a minha voz estava normal, as minhas pernas estavam boas, o meu corpo estava sadio, estava limpo, mas eu não queria voltar para Jesus. Por isso que eu digo, eu sei como são fortes as correntes que seguram o desviado, eu as conheço muito bem. Para nós não tomarmos muito tempo, eu quero dizer para os irmãos que a minha companheira uma certa vez chamou uma das irmãs do círculo de oração e disse: irmã, vamos orar lá em casa para ver se abençoa o que o meu marido faz, porque tudo dá errado, eu não sei o que está acontecendo. E aquela irmã foi lá orar. Quando ela levantou em oração, ela disse: irmã, eu não vou orar na sua casa, eu não vou orar porque eu senti uma coisa muito ruim aqui dentro. Eu vou chamar as irmãs do círculo de oração e eu vou orar com elas. E assim foi feito. E as irmãs vieram para começar uma campanha de oração na minha casa. Mas essa campanha não era de 7 dias, não era de sexta-feira, não era de tantos dias marcado, não. Esta campanha ela só pararia quando Jesus respondesse. Aleluia! E assim foi feito. Mas no primeiro dia de oração, quando eles dobraram o joelho, agora você preste bem atenção no que eu vou te dizer. Talvez isso marque a tua vida, talvez isso Deus fale contigo aí agora. Quando dobraram os joelhos, o demônio se manifestou dentro da minha casa. Mas as irmãs expulsaram em nome de Jesus Cristo e o demônio saiu. No outro dia, eu não estava em casa naquele momento. No outro dia, às 9 horas da manhã, horário deles se reunirem, quando eles dobraram os joelhos, o demônio novamente se manifestou. Ali não adiantou expulsar em nome de Jesus Cristo, porque ele não saía. E ele não saía de maneira nenhuma. Ele ficou 5 horas dentro da minha casa. 5 horas inteiras ele ficou ali. E eu corri desesperado na casa do pastor Oswaldo Lírio, nosso pastor presidente lá no Espírito Santo. E eu disse para ele assim: pastor, nos socorre, vamos lá em casa, porque o demônio está lá em casa e não quer sair de jeito nenhum. As irmãs que estão lá estão expulsando, mas ele não sai. E ele pegou o seu filho, que era evangelista, sua esposa e mais alguns obreiros que ali estavam, e foram para a minha casa. Eu sei que nós tínhamos um total de 11 pessoas dentro da minha casa. E todos numa só voz e numa só fé expulsavam o demônio em nome de Jesus Cristo. Expulsavam o demônio, mas ele não saía. E ele disse assim: olha, eu só saio daqui quando eu quiser. Eu vim aqui para buscar alguma coisa que me pertence, e eu só saio quando eu levar. E ele olhava para mim e dizia: é tu que me pertence, e eu vim te buscar. Eu tentei a tua vida por muito tempo e não consegui, mas hoje eu só saio daqui quando eu levar. E ele dizia: você sabe por que você me pertence? Eu disse: não. Você lembra do seu avô? Ele nem sempre foi tão rico como tu conheceu. Ele era pobre, ele não tinha nenhuma cadeira para sentar em casa. E eu apareci para ele e perguntei o que ele queria. Ele disse: olha, eu quero dinheiro. Eu quero tanto dinheiro que eu mesmo não saiba a quantidade que eu tenho. E eu perguntei para ele: o que tu tem para me dar em troca? E ele disse: eu tenho meu neto, ele nasceu agora, eu te dou ele. E o demônio aceitou e veio cobrar a sua dívida. O meu avô foi um dos homens mais ricos de Caxias do Sul. Ele tinha ações em hotéis 5 estrelas, ações em bancos privados, ele tinha bairros inteiros de casas dele, ele tinha prédios, ele tinha chácaras, ele era riquíssimo. E o diabo veio cobrar a sua dívida. Irmãos queridos, para nós ganharmos tempo, eu quero dizer para vocês que aqueles homens e mulheres de Deus que ali estavam oraram durante 5 horas seguidas para que aquele demônio fosse embora, e ele não foi. E ele dizia: olha, eu só saio quando eu levar o que é meu. Vocês estão perdendo tempo. Esse nome que vocês chamam não pode me expulsar. Vocês estão perdendo tempo. E ele disse assim para mim: eu como contigo na mesa, eu ando contigo na rua, e eu durmo contigo na cama, e tu não me vê. Mas esta noite eu vou te dar uma prova disso que eu estou dizendo. E ele disse: agora eu vou embora, mas eu volto. E eu vou porque eu quero, não porque vocês estão mandando. E saiu. Imaginem só como aquele homem de Deus, aquele pastor, foi para a sua casa indignado.
Aonde está a unção? Aonde está o poder prometido por Deus para expulsar os demônios? Aonde está? Mas o Senhor, no caminho de casa, falou com o seu servo e disse: meu servo, não temas, porque ali tem um plano meu. Naquela noite, por volta de 2 horas da madrugada, eu senti umas unhas que pegaram do meu pescoço até minha espinha embaixo, e elas me machucaram quando pegaram nas minhas costas. E eu olhei para o lado, lá estava ele, em cima da minha cabeça, com cada olho desse tamanho assim me olhando. A única coisa que eu consegui dizer naquela hora foi: o sangue de Jesus tem poder. Quando eu olhei, ele não estava mais, mas eu não consegui mais dormir aquela noite. Quem vê o diabo não dorme, ele é muito feio, não dorme. Por volta de 5 horas da manhã eu saí da minha casa, e lá, chegando perto de um matagal próximo à minha casa, tinha um movimento, umas viaturas de polícia. Eu cheguei ali para ver o que tinha acontecido, e lá estava no chão um rapaz de apenas 16 anos de idade, que era então o meu amigo, ainda daqueles atos ilícitos praticados, e ele estava lá com apenas 16 anos de idade, morto, com 2 tiros na cabeça. Eu olhei para aquele rapaz, não consegui sentir emoção nenhuma, mas ao me levantar e sair dali, ao dar os primeiros passos, eu senti uma necessidade muito grande de conversar com meu Deus. E eu ia em passos caminhando, e eu ia dizendo: Senhor, eu te conheço, Senhor, eu conheço o teu poder. Senhor, eu quero te pedir uma coisa: o diabo está dentro da minha casa e ele não sai. Por que os teus filhos não conseguem expulsá-lo? Aonde está o teu poder? Senhor, eu não quero morrer como esse rapaz, não pelo jeito que ele morreu, porque não me importa o jeito que eu morrer, mas porque a alma dele estava indo para o inferno, e eu não queria que a minha fosse. Eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, tem que fazer alguma coisa, Senhor, é necessário. E ali eu fui indo para a minha casa. Esta foi a minha oração. Mas eu queria orar ao Senhor de uma forma que ninguém escutasse. Mas como fazer isto se Satanás escuta a nossa voz? Eu usei uma arma poderosa que Deus nos deu, que muitas pessoas a usam hoje para pensar coisas que não devem. Eu usei o meu pensamento para conversar com o Pai, e o Pai ouviu os meus pensamentos, e o Pai estava preparando. Quando eu cheguei perto da minha casa, eu vi ali, eu senti uma coisa muito ruim quando eu cheguei perto da minha casa. Eu senti que Satanás estava dentro da minha casa me esperando. Quando eu abri a porta, lá estava ele em pé no meio da minha sala. Eu olhei para ele e disse: o que tu está fazendo aqui? Ele disse: eu estava te esperando. E venha cá, que eu não tenho tempo a perder, eu preciso falar contigo. E ele me levou até o meu quarto e sentou na ponta da minha cama e disse para mim: ajoelhe aqui na minha frente. E eu me abaixei na frente dele, e ele disse assim: eu não aguento mais o que vocês estão fazendo comigo. Olha, tu é o dono desta casa, e eu quero te dizer que tu diga para aquelas mulheres não vir mais aqui, porque elas estão me pressionando. Você sabe quem eram as mulheres que ele falava? Eram aquelas que calejam seus joelhos pelas madrugadas. É daquela que o diabo tem medo. É dela que o diabo tem medo. Mas ele disse: eu não aguento mais. Olha, tu não deixa mais elas virem aqui. Não deixa, tu é o dono dessa casa, tu pode dizer não. Olha, deixa tua mulher e teu filho naquele lugar onde eles estão. Aquele lugar que ele falava era a igreja. Mas tu não, tu fica aqui como tu está. Olha, eu não te perturbo mais, eu te dou riqueza se tu quiser, mas fica aqui onde tu está. E eu olhando para ele, ele falando aquelas coisas. Naquela hora estava sendo preparada por Deus o que tinha que acontecer. O Senhor naquela hora, Ele me deu o que eu devia fazer, e eu disse para ele assim: olha, Satanás,
Eu vou te fazer 2 perguntas. Se tu me responder as 2 perguntas de acordo, olha, eu vou te servir o resto da minha vida. Tu vai mandar e eu vou obedecer sem perguntar, mas eu quero que tu me responda essas 2 perguntas. Ele ficou muito feliz. Ele disse: pode perguntar, porque eu conheço tudo, eu sei tudo, eu posso responder qualquer coisa, pergunta. E eu disse: pois bem, eu quero que tu diga com a tua boca que tu crê no mesmo Deus que eu creio. Ele baixou a cabeça e disse: creio. Eu disse: fala mais alto. Ele disse: creio. Eu já não disse que creio. O que tu quer saber mais? Olha, amados ouvintes, o diabo é crente. Não se iluda. O diabo também é crente, porque ele crê em Deus, mas só os fiéis pertencem a Deus. Eu disse para ele: muito bem, a primeira pergunta me satisfez, eu vou fazer a segunda. Eu quero que tu fale com a tua boca que tu crê que Jesus Cristo desceu do céu, que Ele se fez carne, e que Ele foi crucificado, morto, e ressuscitou no 3º dia para salvar a minha alma do inferno. Esta ele não pôde responder. Esta ele não pôde responder. Ele batia com os seus cascos no chão, na parede, para me intimidar, mas ele não conseguiu responder. Eu olhava para ele com um olhar firme e dizia: fala, covarde, fala que Jesus Cristo morreu numa cruz para salvar a minha alma do inferno. Ele não pôde responder esta pergunta. Naquela hora eu virei as minhas costas, saí tranquilo, calmamente, e ele saía atrás de mim e gritava: o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Para! E eu fui calmamente até minha estante na sala, peguei uma bibliazinha velha que eu tinha lá, aquela do tempo que eu aceitei a Jesus como Salvador, aquela que muita inspiração me deu em pregações que eu fiz, aquela bibliazinha eu peguei, cheguei diante de Satanás, porque um dia antes, onde ele estava na minha casa, ele havia me chamado de falso e de fingido, porque uma pessoa que estava lá perguntou se eu não queria voltar para Jesus, e como eu queria ver aquela situação acabar dentro da minha casa, a pessoa perguntou: tu quer voltar para Jesus? Eu disse: quero. Quando eu disse isso, ele deu uma gargalhada na minha cara e disse: ele é falso, ele é fingido que nem eu, isso é mentira, ele não está voltando nada. E era mentira mesmo, eu não estava voltando. Eu queria ver aquela situação se acabar dentro da minha casa. Mas naquele momento, na frente dele, só nós dois, eu disse: olha, Satanás, ontem tu me chamou de falso e de fingido, mas hoje, aqui na tua frente e na presença do meu Deus, eu dobro os meus joelhos e eu digo: Senhor, me recebe de volta. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito são teus. Me recebe neste momento. Naquela hora eu pude ter a maior felicidade que um crente pode ter na sua vida. Eu pude sentir Satanás aqui debaixo do meu sapato. Naquela hora eu fui renovado com o Espírito Santo, e o Senhor me aceitou de volta, como aquele filho pródigo foi recebido pelo Pai. Eu quero dizer para todos que estão me ouvindo, que até o dia de hoje, aonde eu tenho pregado esse evangelho poderoso, o Senhor Jesus cumpre a palavra que foi lida aqui no começo desse trabalho: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão Satanás.
e por aonde eu tenho passado, a glória do Senhor tem se manifestado, e mais uma vez nós podemos contemplar de perto a derrota de Satanás e a vitória de Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, eu quero vos dizer que se tu acha que a tua luta é grande, não levante uma mão só para o céu, não. Levanta as duas e diga: Senhor, muito obrigado pela luta, porque é a luta que te aproxima de Deus, é a luta que te dá poder, é a luta que te dá virtude do Espírito Santo, é a luta que faz o Filho chegar mais perto do Pai, é a luta, porque a igreja do Senhor nasceu na prova e vai entrar no céu na prova. Aleluia, aleluia, aleluia. Que esta mensagem que vocês acabaram de ouvir, Deus é minha testemunha do que cada palavra dita aqui é verdade, e eu espero que ela sirva para destruir as cadeias que o diabo tem colocado na tua vida. No nome de Jesus Cristo venceremos, porque todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra.